Olá, pessoal. Muito bom dia. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Se o áudio estiver ok, me falem aí no chat, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é André. Eu falo aqui dos Estúdios Emaster, nosso estúdio aqui onde a gente grava diversos conteúdos para vocês. E hoje é um dia muito importante, né? É um dia onde nós vamos falar sobre um assunto muito, muito complexo, mas fantástico, né? Que é o Amazon Quick Switch. Vai me expressando mal. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas a vocês. Podem fazer a pergunta que vocês quiserem no chat. Nós vamos ter um momento muito especial e muito importante aí para responder a todos vocês. Nós temos dois especialistas aqui, tanto o Saulo quanto a Maria, tá? A Maria é uma arquiteta AWS fantástica. O Saulo é nosso especialista em IA, então vocês estarão muito bem instruídos, tá? Pessoal, primeiramente, tá? Não sei se todos conhecem a Emaster. A Emaster é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, né, no meio do cloud. E nós viemos aí uma parceria muito sólida com a AWS, somos parceiros Advanced, nós temos atuação não somente aqui no país, mas fora também. Temos serviços disponíveis ali no marketplace da AWS. Então, a, nós temos uma carga de conhecimento e domínio aí, não somente em relação à migração para a nuvem, mas todos os outros serviços da AWS, inclusive a IA generativa. Tá? A IA generativa, que é um assunto que vem pegando muito, é muito importante. Tem uma carga de relevância extrema, ainda mais hoje em dia, né? Nós estamos regulando a expectativa da IA, mas não regulando no sentido pejorativo, regulando no sentido, agora nós estamos entendendo o real alcance da inteligência artificial e também inteligência artificial generativa, né? São duas coisas diferentes. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre essa aplicação da AWS. Eu não vou estender muito, não vou aprofundar muito, porque eu não sou especialista. Eu vou deixar com que eles falem, tá? Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Façam as perguntas que vocês quiserem, tá? No final aqui, eu vou fazer uma introdução, inclusive, para falar sobre alguns benefícios que vocês podem ter, mas vocês são convidados. Lembrando, nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo no Instagram e aqui na plataforma, tá ok? Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu já vou chamar aqui o Saulo Sander. Deixa eu ver se o Saulo Sander já está ao vivo comigo. Saulo, Alô, André, uma bom dia. pergunta. Deixa-me colocar você aqui, Saulo. Boa, boa, Saulo. Tudo bem, Saulo? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia, André. Bom dia, Que ótimo. pessoal. Bom dia, Maria. A todos os participantes, sejam bem-vindos. Saulo, eu vou passar a bola para você. Saulo é nosso especialista em IA generativa. E vamos dar início aí na nossa live, tá? Novamente, pessoal, perguntem, não fiquem acanhados. Se surgiu alguma dúvida, manda aqui no chat. No final, nós vamos ter um momento especial só para vocês perguntarem, tá ok? Muito obrigado a todos. Eu vou passar aí a bola para o especialista, tá? Um abraço. Bom dia, André. Novamente, confirma para mim, a apresentação aí tá ok? Tá todo mundo vendo? Tudo certo na apresentação? Todo mundo consegue enxergar? Ok, vou dar início aqui, pessoal, ao nosso assunto de hoje, ok? Mais uma vez, né, obrigado aí pela participação de todos, sejam bem-vindos. Eu faço parte do time de IA e dados da Emaster, né? Eu tenho alguns outros colegas que compõem, principalmente nossos desenvolvedores aí da inteligência artificial, da GenAI. Nós temos uma alta demanda, uma alta procura, né, por essa tecnologia. Então, hoje aqui, pessoal, a gente vai basicamente fazer uma introdução, né, à inteligência artificial, especificamente a GenAI. E falando dela, né, a gente vai conceituar ela um pouco, falar o que é essa GenAI, né, a gente falar um pouquinho de onde que ela vem, que desdobramento, né, que é essa GenAI, de onde ela se inicia,
discutir um pouquinho, né, de algumas técnicas que a gente pode utilizar para a gente interagir com os modelos fundacionais. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso, né? O que vocês têm que começar a pensar, qual o pensamento que vocês precisam desenvolver para vocês fazerem a utilização do GenAI. Por que eu digo isso, né? Muitos clientes, às vezes, nos procuram sem saber como utilizar. Então, muitos procuram e falam assim, eu quero usar inteligência artificial, eu quero usar modelos fundacionais, eu quero usar IA generativa, mas não sabe por onde começar. Então, assim, a gente vai fazer essa introdução aqui para vocês terem uma noção do que pode, superficialmente, né? A gente vai tocar bem, arranhar a camada de cima para a gente perceber o que a gente pode fazer com a IA generativa. E, por fim, a Maria vai dar sequência aí, introduzindo o Amazon Quick Switch, que é uma excelente ferramenta de agentes, né? Que eu trabalho com ela também. E vocês vão poder ver um pouquinho sobre essa nova ferramenta da AWS. Então, gente, para a gente falar da introdução, né, à inteligência artificial, né, o que é a GenAI? Para explicar esse conceito, a gente vai ter que voltar um pouquinho nos conceitos, nos primórdios, né, da IA generativa e falar um pouquinho sobre o que é o Machine Learning. A IA generativa, para a gente poder falar dela, a gente tem que lembrar que ela é um desdobramento. É um desdobramento do Machine Learning, é um desdobramento do Deep Learning, e aí, por terceiro, a gente vai chegar nos modelos fundacionais, Foundation Models, né? Eu acredito que o pessoal, né, hoje em dia a gente sabe um pouquinho sobre o Machine Learning, né? O que é o Machine Learning para desenvolver atividades específicas, tecnologias assim que você vai ensinar um modelo de algoritmo, características de objetos que você busca como resposta, né? A partir do Machine Learning, você tem o Deep Learning. São atividades mais complexas, onde começa o NLP, né? As linguagens já aí, que a gente pode falar de linguagem humana, a partir dos Transformers, e a partir do Deep Learning, que a gente começa a encontrar os Foundation Models. Então, assim, por que eu falo isso, né? É importante salientar que a IA generativa, os Foundation Models, eles não surgem do nada. Eles têm um desdobramento de tecnologia para a gente chegar no que a gente tem hoje. Ele não é uma modinha, né? É algo que é solidificado ao longo do tempo e desdobramento de outras tecnologias já solidificadas no meio científico. Então, o que são esses Foundation Models? Ou, né, alguns falam muito em LLMs, né? Eles são modelos pré-treinados, autossupervisionados, em uma quantidade massiva de dados. São bilhões de parâmetros. E ele tem essa capacidade de aprendizado. Quando a gente fala essa capacidade de aprendizado, ele tem a capacidade de absorver uma informação que a gente passa de imediato para ele. Então, ao contrário do que é o Machine Learning, né, que a gente precisa treinar um algoritmo em uma atividade específica, os Foundation Models, eles são pré-treinados, eles são autossupervisionados, numa quantidade massiva de dados. Enquanto no Machine Learning, a gente precisa expor o modelo matemático, o modelo de algoritmo a uns dados novos, ele, agora, o Foundation Models, ele já é pré-treinado. O que eu quero dizer com isso, né? Nos modelos tradicionais, eu precisava de dados rotulados. E aí, então, eu ia treinar um modelo de algoritmo para ele fazer uma atividade específica. Seria geração de texto, fazer um resumo, uma sumarização, extração de informações, Q&A, né, question and answer, ou um chatbot. Então, eu treinava um modelo de algoritmo para ele desenvolver uma atividade. Agora não. Agora, com os modelos fundacionais, eu tenho os meus dados que eu posso de imediato passar para o modelo fundacional, onde são dados que não são rotulados, eles não estão num banco de dados, eles não estão num catálogo de dados, eles não são estruturados.
E eu passo isso para o modelo e ele tem essa capacidade de aprendizado, que é o que eu falei antes, né? E isso, ele consegue desenvolver várias atividades a partir desses dados que eu acabei de expor ao modelo fundacional. Eu não necessariamente eu preciso treinar o modelo para uma atividade específica. Esse modelo pré-treinado, ele tem essa capacidade de desenvolver várias atividades com aquela informação que ele acabou de receber. Então, antes eu tinha um treinamento muito exaustivo, coisas que eu levaria dias, às vezes meses, para treinar e para ele ficar muito bom numa atividade. Agora não, é questão de segundos, minutos. Posso passar um dia moldando o meu modelo fundacional para ele fazer uma atividade. E especialmente, né, sumarização é algo que a gente vê muito aí no mercado, principalmente no setor público, que você entrega um PDF e aí ele já extrai todas as informações conforme aquilo que você solicitou. Seja um resumo, seja informações específicas, características do arquivo que você tem ali, ele já consegue trazer e extrair essa informação, né? Então, como interagir com os modelos fundacionais? Nós temos aí 4 técnicas, né? A gente tem um Prompt Engineer, que a gente vai interagir ali quase como fosse um chat, né, com o modelo. A gente tem um RAG, que é o Retrieve Augment Generation, que ele vai recuperar as informações a partir de um dado que eu passo para ele, eu passo uma base de dados para ele. Eu tenho o Fine Tuning, que já é uma atividade mais complexa, que eu vou ajustar parâmetros do modelo já existente para uma atividade específica que eu quero, ou a gente pode treinar o próprio modelo, né? Que é o que a gente tem aí dos grandes corporações. Você tem o OpenAI, que tem o GPT, você tem o Claude, você tem a própria Amazon com os seus modelos, o Titan, o Nova, e a gente tem o Copilot da Microsoft, tem o Gemma da Google. Então, são modelos, né, que são elaborados, né? Claro que isso é um custo altíssimo, que são as grandes corporações que conseguem fazer, né, esses modelos. Então, pessoal, a gente vai aqui hoje falar um pouquinho de Prompt Engineer e o que é esse RAG, trazendo para vocês alguns exemplos, né? Sendo bem objetivo, né? O Prompt Engineer, ali como a gente todo mundo hoje já utiliza o ChatGPT e tal, o que é importante a gente entender, né? O que muda de um chat para o que a gente tem hoje, né? O Prompt Engineer, a gente tem o prompt, a inferência e o contexto. O prompt, né? A gente vai passar ali alguma pergunta, alguma informação de interação direta para o modelo. Eu tenho a minha inferência a partir do ponto que eu tenho a minha resposta do modelo. Ele respondeu a minha pergunta. Tá, mas isso aí eu faço no Google, faço num buscador de informações, né, aquilo que é o tradicional, que a gente já sempre utiliza. Ah, mas agora, gente, eu tenho o contexto. Já aí coisa começou a mudar de figura. O que diferencia, né, de um buscador? Eu agora não preciso mais passar detalhes da minha informação. O que eu vou buscar na sequência? O que eu preciso desenvolver? Eu tenho um diálogo agora com o modelo fundacional, com o LLM. E esse diálogo eu não preciso mais explicar, passar os detalhes de tudo aquilo que eu quero fazer na minha pergunta. Não, agora eu consigo estabelecer uma linguagem natural com o modelo, onde eu dou sequência na minha sessão. Na minha sessão ali eu tenho uma janela de contexto que eu dou uma sequência no meu diálogo. Então, aquele modelo, aquela tecnologia que eu estou interagindo, ela consegue estabelecer o que a gente chama de diálogo, né? Claro que por detrás são todas operações matemáticas, mas para nós, usuários humanos, né, isso traz uma fluidez muito grande de acordo com aquilo que a gente está acostumado. Então, isso é o importante, a tecnologia servindo a nós, aos seres humanos. E aqui são algumas técnicas, né? Que é o Zero Shot, onde você pode apresentar tarefas, exemplos de tarefas para o modelo. Eu tenho o Few Shot, você passa uma informação de contexto sobre a tarefa a ser solicitada. E eu tenho o Chain of Thought, que é uma cadeia de pensamentos, né? Que eu peço o modelo para pensar passo a passo. Quando eu falo de Zero Shot, né, eu vou passar exemplos para o modelo, eu quero passar para ele modelos de resposta. Eu faço uma pergunta e eu quero que ele me responda num padrão. Então, eu passo esses exemplos, né? O contexto, eu posso passar informações adjacentes, links, para o modelo, para ele buscar informações aonde eu quero que ele busque, né? E,
por fim, o General Thought, que a gente vai demonstrar aqui com um modelo, com um exemplo, onde eu passo um prompt, né, que eu perguntei ele qual veículo exige uma entrada maior com base nas informações a seguir. Eu passo o custo, passo situações diferentes para o modelo, e eu quero uma resposta, né, objetiva do modelo. Só que, ao invés dele me dar a resposta, né, pura e simples, que eu estou perguntando aqui qual exige uma entrada maior, se é no exemplo A, no veículo B, ao invés dele me responder simplesmente um dos dois, né, que no caso aqui a resposta é a letra A, ele vai fazer uma cadeia de pensamento. Ele vai me mostrar todo o raciocínio que está por detrás disso. Ok, pessoal? Então, o custo total do veículo A é de $40 mil e requer uma entrada de 30%, e no segundo exemplo é um de $50 mil e requer uma entrada de 20%. Aí eu passo para ele a informação, pense passo a passo. Isso é uma técnica, tá ok, pessoal? De prompt engineering. E aí ele me passa ali toda a equação matemática que ele fez para ele chegar naquele resultado e me mostrar por que aquilo é a resposta. Então, isso é uma das técnicas. Ao invés dele me dar uma resposta completa, ele vai me mostrar ali toda a cadeia de pensamento que ele tem por detrás. Isso é uma coisa que você não vai encontrar no buscador ou qualquer outra tecnologia que a gente tinha, né, antes. Então, eu trago esse exemplo aqui porque é importante a gente entender isso. E aí a gente tem outras técnicas, tá? Para exemplificar para vocês. Você pode definir uma role para o modelo fundacional, onde isso é muito utilizado, muitos clientes procuram a gente para isso, que ele vai falar para você vai falar para ele que ele é um chefe de um departamento, você vai caracterizar o modelo fundacional para ele agir, por exemplo, num contexto jurídico. Então, você vai falar para ele que ele é um advogado e que ele tem que explicar num determinado linguajar a LGPD, né? Você tem modelos que são multimodais, onde você vai pedir ele para explicar, você vai passar um áudio, você vai passar um vídeo, explicar para nós o contexto histórico. Você tem instruções de Turing, onde você vai determinar a forma que ele vai responder para você, se é em tópicos. Você tem um refinamento, né, que você pode, numa segunda resposta do modelo, passar uma nova informação e pedir para que ele reescreva a resposta num determinado formato, que você vai refinando a resposta de acordo com aquilo que você necessita, né? Então, gente, isso é de acordo com a sua expectativa e de acordo com o seu contexto. E agora a gente vai falar um pouquinho do RAG, que é o Retrieval Augment Generation. O que é o RAG, né? O RAG, basicamente, gente, eu tenho uma pergunta de negócio. E eu tenho os meus arquivos da minha empresa, eu tenho os meus PDFs, eu tenho os meus processos jurídicos dentro da minha empresa. Então, eu vou fazer uma pergunta de negócio, eu vou passar os meus dados para o modelo, e esse modelo, eu escolho ele. No caso da AWS, a gente tem um Amazon Bedrock que hospeda inúmeros modelos. Então, eu escolho o meu modelo, e a partir de agora, eu não vou ter mais as informações apenas do conhecimento do modelo do fundacional. Eu vou ter agora uma fonte que a gente vai chamar de confiável para domínios específicos da minha empresa, dos meus dados. Ele vai basear a resposta nos meus dados. Como que isso funciona? Passando por um exemplo prático, né? Eu tenho o meu prompt, que eu vou passar as informações, eu tenho o meu contexto, eu tenho o modelo que eu escolhi e vou ter meu output. Vamos pensar numa seguradora. Eu recebo uma ligação onde o meu prompt é o cliente que está querendo fechar a conta. E a partir disso, eu penso, que medidas eu posso tomar para poder reter esse cliente? E agora eu começo a utilização da IA generativa. Eu vou passar como contexto as minhas informações, os meus dados, que é o quê? É o próprio transcript da chamada. Eu passo isso para o modelo. Eu passo os dados do meu cliente, eu passo o histórico do meu cliente, quais informações que eu tenho do cliente na base de dados. Só um instante, pessoal. E agora eu passo exemplos para o modelo, onde eu tenho aqueles exemplos que foram retidos. Então, passo exemplos, quais foram as estratégias que eu tive, né, que eu obtive sucesso na retenção de clientes. Eu passo isso tudo para o modelo, eu escolho o meu modelo, e no output, para aquele exemplo, aquela situação,
o modelo vai me fazer sugestões. Olha, primeiro, eu sugiro você reiterar o valor. Se não, você pode oferecer um desconto único, tal porcentagem por tantos meses, por tanto período. Peça desculpas e tranquilize, de acordo com a situação que você está vivendo ali, né? Ou você oferece uma escalada do supervisor. E são sugestões do modelo, que ele vai te passar de acordo com todo o contexto que você passou ali e você automatizou, certo? E aí, gente, falando um pouco mais do Amazon Bedrock, né? Que modelos são esses? Que ferramenta é essa da AWS? O Amazon Bedrock ele vai hospedar esses modelos que você vai utilizar. E aí a gente tem inúmeros modelos. A gente tem modelos muito especialistas em sumarização, de lidar com PDF, de lidar com texto, de extração de informações a partir de arquivos. A gente tem modelos especialistas em multilínguas. Você tem modelos para chatbot, para análise de sentimento, para geração de imagens, modelos muito utilizados para a área de marketing, para desenvolvimento de conteúdo de marketing. E aí, assim, né, muito utilizado o Anthropic, a Meta com o Llama, o Claude. A gente tem na Amazon o Titan, que são os primeiros modelos, e agora a Amazon já lançou o Nova, que são com custo-benefício já mais alto. A gente tem o DeepSeek dentro da AWS. A gente já tem agora a OpenAI, a Google com Gema, GPT. Isso tudo, gente, está lá dentro da console da AWS. São modelos que estão disponíveis para utilização. Ok, beleza. Como eu falei, né, do Retrieve, do RAG, né, o modelo fundacional, né, os Foundation Models, eles fazem muitas coisas. Mas agora, pessoal, o que é importante vocês atentarem? Esses modelos eles não fazem nada sozinhos. A gente vive esse ponto de inflexão, né? Isso é o que muito que a AWS fala, né? A gente tem, né? Qual que é a nossa realidade hoje? A gente tem uma proliferação massiva de dados. A gente tem uma disponibilidade agora computacional como nunca, né? Você pode subir servidores agora a partir de um clique. Você tem um acesso muito grande ali na AWS, uma gama enorme de tecnologias. E a gente tem essa inovação do aprendizado de máquina. Então, a mensagem que eu tenho para falar a vocês, pessoal, democratize seus dados. Isso é importante. Dentro da empresa, não sente em cima dos seus dados, das suas informações e deixe elas lá como se fosse um arquivo morto, né? Antigamente, décadas passadas, era assim, a gente ficava armazenando papéis. Não vamos fazer isso com os nossos dados, com nossos bancos de dados. Muitas das vezes, a sobrevida de uma empresa são os seus próprios dados, são as suas próprias informações. E aí, né, uma triste realidade brasileira é que quase 100% das empresas brasileiras, elas encerram em uma década, né? Isso é uma realidade, são dados reais do Brasil. E aí uma informação também importante, né? Por isso que eu estou falando dos dados, que são a sua matéria-prima para você utilizar junto a essas novas tecnologias do Instituto McKinsey, que 23% das empresas, né, data-driven, elas saem na frente no mercado. Elas estão se sobrepondo e se destacando no mercado, a partir do ponto que você sabe trabalhar os seus dados e especialmente utilizando essas tecnologias, fazendo automações e disponibilizando para os seus clientes e para os seus colaboradores de uma forma fluida, utilizando essas tecnologias e utilizando a informação que está ali do seu lado. E por fim, gente, vou falar um pouquinho do Amazon Q, que também, né, assim como eu falei do Amazon Bedrock, e aí assim, vou passar a palavra em seguida para a Maria, para falar do Quick Switch. Por que eu vou falar do Amazon Q, né? É uma ferramenta que já é um chat, já pré-feito da AWS, e para vocês terem ideia, né, o que a gente consegue fazer com essa ferramenta já pronta, que de semelhante modo, algumas características que estão aqui, a gente consegue também utilizar nas outras ferramentas de IA da AWS, que você consegue fazer já um deploy incorporado aí na sua aplicação web. Você tem mais de 50 plugins,
integrações dentro dessas ferramentas para você utilizar com o Teams, AppDesk, né, plataformas de atendimento, de e-mails, alguns bancos como Salesforce. E você tem o Guardrails, que são controles de acesso, onde você coloca ali determinadas palavras que você consegue colocar para os seus usuários, que aquele tema ele não vai ser abordado ali na conversa com o modelo fundacional. Então você consegue configurar isso já é pré-configurado. Você tem ali apenas que já utilizar aquela função e determinar quais assuntos que você não quer que o modelo responda para os usuários, né? Seja seus clientes, seja os seus colaboradores. E aí você pensa em N situações, especialmente em RH, se alguém quiser saber informações sensíveis, né? Isso é importantíssimo e é algo de segurança extremamente delicado e tratado com exímio carinho dentro da AWS, né? Os modelos, né? Importante salientar, os modelos fundacionais na AWS, eles não são treinados com os dados que você expõe, ok? Diferente modo em alguns modelos aí de mercado, que eles absorvem as informações. Então, muitos procuram a AWS nesse sentido, de eu quero segurança. Mesmo você tratando aí de modelos fundacionais, de tecnologias, um quesito importante é eu quero segurança. E aí você consegue com a Amazon Q também utilizar os seus dados, fazer o RAG, e você tem a ferramenta de BI. Né? Eu trabalho muito com a ferramenta de BI da AWS, que é o Amazon QuickSight, excelente ferramenta, muito desenvolvida já, e você tem a IA generativa dentro do Amazon QuickSight, que hoje faz parte do Amazon QuickSuite. E aí agora eu passo a palavra para minha companheira aqui de apresentação, a Maria Lúcia, que vai dar sequência aí com o Amazon QuickSuite. Boa, Saulo, muito obrigado, irmão. Valeu demais. Saulo, especialista aí. Vou convidar a Maria, vou colocar aqui no jogo. Maria, seja muito bem-vinda, tá? Eu quero que você fique à vontade. Pessoal, a Maria, ela vai falar melhor do que eu. Ela é uma arquiteta AWS, já com experiência, principalmente no QuickSuite, tá? Então, Maria, vou dar a voz para você, tá? Fica à vontade, brilhei. Valeu. Não, perfeito. Obrigadão. Bom dia, pessoal. Até me apresentando aqui novamente, eu sou Maria Lúcia, sou arquiteta de soluções aqui na Amazon Web Services. E a ideia agora, a partir dessa sessão, é justamente trazer essa introdução sobre o Amazon QuickSuite. É um serviço recente aqui da AWS, e é um serviço que ele tem ali uma proposta simples, mas que ainda assim é uma proposta extremamente poderosa, que é justamente ter ali colegas de trabalho que são baseados em IA generativa, então são colegas agênticos, que vão permitir ali que você consiga ter maior produtividade dentro do seu ambiente de trabalho. E como que essa produtividade é aumentada, né? Justamente porque ele permite que você faça perguntas, consiga interagir com a plataforma, e a partir dessas interações, você não apenas tem respostas, como você também consegue automatizar e realizar ações a partir dessas interações. Então a gente sai ali de uma inteligência artificial que apenas me responde sobre os dados de uma empresa, responde ali sobre o que eu quero fazer, e também passa a ter a inteligência que é capaz de realizar ações automatizadas conforme o fluxo de trabalho que eu desejo. Então a ideia é muito mais a gente entender agora, né, como que esse QuickSuite funciona, quais são as principais funcionalidades que nós temos dentro dele e como que ele de fato pode ser benéfico aqui dentro do, né, pode trazer ali benefícios dentro do nosso fluxo de trabalho, dentro do nosso ambiente corporativo. Então, até avançando aqui, só trazendo essa visão. Né? O QuickSuite é baseado em 3 principais características. Nós temos o principal fato de que ele foi criado para trazer ele aquelas respostas mais rápidas, a partir dos dados no qual você alimenta a ferramenta. Ele tem também toda a questão de transformar respostas em ações reais. E é claro que tem uma questão mais importante, que é o fato de ser uma ferramenta que vai ser
de fácil aderência por toda a sua empresa. Então, é uma ferramenta que ela surge também para democratizar a utilização de IA generativa. Então, você não precisa que seu funcionário do RH seja um expert nesse tipo de tecnologia para que ele faça a utilização do Quick Switch, para que ele entenda como que ele possa criar ali os seus fluxos de automação de trabalho. Então, a ideia é realmente ser algo democrático e algo acessível para que todas as pessoas da empresa consigam tirar proveito, consigam tirar benefícios e consigam, é claro, aproveitar ali dessa produtividade que o Amazon Quick Suite oferece. Então, o primeiro fato que nós temos com a utilização dele é o fato de que ele oferece ali uma camada unificada de conhecimento, no sentido de que, a partir do momento que você faz a utilização do Amazon Quick Suite, você consegue conectar ali os seus documentos internos, consegue conectar ali sistemas externos também, Salesforce, Slack, dados que você tem dentro da nuvem, dados do seu banco de dados, você consegue até fornecer ali informações públicas da internet. Então, com essa camada de conhecimento, né, essa camada unificada, acaba trazendo o fato de que qualquer pessoa da sua empresa que tenha acesso ao Quick Suite consiga encontrar ali a informação que precisa com mais facilidade. Então, ao invés de ficar passando de ferramenta em ferramenta, fonte de conhecimento por fonte de conhecimento, analisando diversos documentos por conta própria, o seu funcionário agora consegue interagir com o Quick Suite, que já vai ter tudo isso unificado e já vai trazer ali essa maior produtividade, essa maior agilidade no que diz respeito à tomada de conhecimento. E é claro que também tem toda a questão de que ele permite que você haja imediatamente a partir de alguma ação, a partir de alguma interação. Então, se eu quiser aqui conversar com o Amazon Quick Suite para entender a situação de algum ticket de RH e também passar para ele a ação de abrir outro ticket a partir do que já está aberto, ele consegue fazer isso. Se eu quiser que ele faça aqui uma automação para enviar e-mails em algum período do dia, se eu quiser que ele faça uma automação para conectar e pegar informações de alguma fonte externa que eu tenho, comparar essas informações com minhas documentações internas, gerar um relatório. Então, nós temos, através dessas interações de linguagem natural com a ferramenta, essa possibilidade de também explorar e ter a tomada de ações a partir daquilo que eu desejo ter ali atingido de objetivo. E apesar, né, de ser ali um serviço que tem toda essa camada de conhecimento, ser um serviço que traz essa acessibilidade para diversas pessoas, ele ainda assim é totalmente seguro. Então, a AWS tem a segurança como prioridade. Nós fomos construídos para ser o ambiente de computação em nuvem mais seguro disponível atualmente. E é até por conta disso que o Quick Suite, apesar de ter acesso às suas informações, ele ainda é totalmente personalizável e você mantém esse controle de quem pode acessar o quê. Então, o seu usuário seu funcionário do RH não precisa acessar as informações de quem é do FinOps. O pessoal do FinOps não precisa acessar as informações de quem é desenvolvedor. Então, você consegue ter ali esse fluxo, né, ter esse controle também de gerenciamento de acesso às informações para manter tudo seguro e manter tudo alinhado ali conforme as políticas internas da sua empresa também. E é dentro da interface, né, do Quick Suite que a gente consegue ver mais da mágica acontecendo. Então, como eu tinha explicado, ele foi pensado para ser um espaço unificado, né, tanto de conhecimento quanto também de colaboração entre humanos e agentes de IA. Então, você consegue trabalhar lado a lado com a inteligência artificial de forma muito mais acessível. E o que faz com que ele tenha ali esse principal diferencial é justamente o fato de que você consegue centralizar tudo em um único lugar. Então, como eu tinha citado, no Quick Suite nós conseguimos pegar informações de sistemas externos, internos, bancos de dados, informações que você tem dentro do seu ambiente na nuvem. Você consegue conversar sobre essas informações, criar dashs, analisar relatórios, fazer pesquisas, e tudo isso centralizado em uma única ferramenta. Então, você não apenas tira aquela complexidade de ficar navegando por diversos documentos para coletar informação, como você também consegue fazer diversas ações dentro de um único serviço, que é o Quick Suite. E isso faz com que ele seja muito mais alinhado ali e traga ali esse benefício de realmente ter produtividade conforme você está trabalhando. E algo interessante também é que no Quick Suite, conforme a gente interage com ele também vai entendendo mais do nosso contexto. Então, ele vai coletando ali os feedbacks, vai coletando essas informações que nós estamos passando, para fazer com que a experiência que eu tenho nele seja muito mais personalizada, seja muito mais alinhada realmente ao meu contexto de trabalho, ao meu contexto do que a minha equipe está desenvolvendo, os processos internos. Então, você tem ali, de fato, uma ferramenta que vai funcionar como um colega de trabalho, né, uma extensão
do seu time de trabalho para te trazer maior automação, te trazer maior tomada de insights, tomada de conhecimento e, é claro, né, permitir que você consiga, de forma muito mais ágil, de forma muito produtiva, trabalhar com IA generativa. Então, a ideia do Quick Switch já não é nem mais estar nessa fase de, nossa, será que eu adiciono IA dentro da minha empresa? Mas sim, como que a IA vai trabalhar dentro da empresa. Então, a gente sai desse fluxo. Se antes a pergunta era se eu vou adicionar, agora a pergunta é como que eu posso adicionar. E como é que o Quick Switch ele consegue, né, ter esse acesso a tantas informações e centralizar tudo isso dentro da ferramenta? Nós fazemos isso através do Quick Index, que é aqui um dos pilares mais importantes dentro do Quick Switch. Então, qual que é o intuito do Quick Index? É justamente resolver aquele problema do trabalho que a gente tem de ter informações em diversos ambientes, em diversas fontes, informações que estão desconectadas, descentralizadas. Então, o Quick Index é algo que você consegue configurar ali dentro do Quick Switch para conseguir pegar todos os seus dados e manter eles centralizados dentro da ferramenta. Então, você consegue se conectar ali novamente, né, com seus bancos de dados, arquivos que você tem armazenado na nuvem, sistemas terceiros, drives, e tudo isso fica ali dentro desse repositório único, esse repositório lógico do Quick Switch, que vai oferecer ali uma visão muito mais unificada dos dados que você tem, dos dados da sua empresa, e que com isso, toda essa centralização também traz ali respostas que são muito mais ricas e também muito mais contextualizadas. Então você já tira ali esse retrabalho de que ficar andando de ambiente em ambiente para coletar informações. Deixa tudo centralizado através do Quick Index, e é esse index que vai ser utilizado quando você quiser interagir com a ferramenta, quando você quiser criar alguma automação, quando você quiser criar ali alguma pesquisa profunda em cima de algum assunto em específico. Mas é claro que, apesar de ter toda essa centralização de informações, novamente você ainda tem todo o controle sobre quem pode acessar o quê. Então, apesar de estar trazendo, né, fazendo essa conexão de centralizar o Quick Switch com sistemas externos que você ainda consegue ter toda a governança em cima de qual informação vai ser acessada por quem. Então, é através do Quick Index que nós alimentamos o Quick Switch com as ferramentas e conhecimentos externos que precisamos para que ele trabalhe de forma alinhada com as nossas necessidades. E outro conceito importante que nós também temos dentro da ferramenta é o conceito de spaces. Então, como que isso funciona? Os spaces, eles vão ser espaços separados, vão ser ambientes ali em que você consegue reunir os seus dados, reunir documentos, reunir os seus recursos de trabalho, tudo dentro de um único hub. E aí você consegue criar um hub diferente para cada departamento que você tem. Então, por exemplo, qualquer usuário que você forneça ali, né, a utilização do Quick Switch, ele consegue criar um space personalizado. Então, se você tem ali dentro da sua empresa o departamento de vendas, a sua equipe de vendas pode criar um space de vendas, e aí esse space vai ter todas as documentações e o contexto do trabalho que o pessoal realiza dentro desse departamento. E através disso, desse contexto em específico, né, desse space, esse espaço personalizado e específico para um assunto, que você consegue ter ali chamadas e interações muito mais assertivas em cima das interações que são feitas com os agentes de IA. Então, tudo isso fica organizado e atualizado num único lugar, de forma que as informações, apesar de estar centralizadas dentro do Quick Switch, elas não vão se bater, elas não vão se conflitar. Você cria esses spaces separados para cada organização, para cada departamento, para que a inteligência de IA generativa ela consiga trabalhar de forma mais contextualizada em cima de cada um dos spaces que você tem. E é até interessante, porque, novamente, conforme você vai interagindo com esses spaces, você consegue ver como que ele realmente resolve ali problemas do dia a dia. Então, a questão ali de materiais que, por exemplo, estão desatualizados, tempo perdido procurando algumas coisas, dificuldade de entender o que está funcionando ou não. Através dessa organização de spaces, você tem ali um espaço dedicado para cada departamento. Esse departamento alimenta o espaço da forma como for mais útil, da forma como for trazer maior contexto, e aí, a partir disso, você tem uma interação muito maior, uma interação muito mais específica para cada funcionário que tem acesso ao Quick Switch. E outro ponto importante também é que você, além de criar os spaces,
também pode criar agentes personalizados. E isso é algo que você pode fazer sem nem ser uma pessoa técnica. Então, novamente, chega ali aquela ideia de acessibilidade da inteligência de IA generativa. Então, se antes, para eu poder criar um agente personalizado, eu precisava ser ali um cientista de dados, precisava ser algum especialista em AI e Machine Learning, agora no Quick Switch eu posso criar um agente personalizado apenas com linguagem natural, né? Passando ali o que eu quero que esse agente faça, passando o contexto no qual ele vai trabalhar. Eu consigo até passar ferramentas externas, como MCPs, para trazer conhecimento para esses agentes personalizados. E aí ele vai trabalhar ali como um assistente, né, como um cowork mesmo, o tempo todo disponível para conversar comigo e ter interações muito mais contextualizadas. Então, se eu tenho o meu space de RH, eu posso criar um agente personalizado de RH dentro desse space e falar que, olha, você é especialista em recursos humanos, você tem o papel de acelerar os processos de análise de currículos, e a partir disso você cria essa inteligência dentro desse agente personalizado, e conforme você for fazendo as suas tarefas do dia a dia, esse agente vai te ajudar. Ele vai te trazer insights, vai te trazer informações, ele vai permitir também criar automações em cima dos processos no qual ele foi criado. Então, também é uma ideia de trazer agilidade com utilização de IA generativa e de forma muito mais democrática, de forma que com apenas linguagem natural, você já cria um agente de IA para te auxiliar no dia a dia de trabalho e para te trazer ali muito mais agilidade conforme você está trabalhando dentro do Quick Switch. E como a gente também tinha citado, né, um dos pontos interessantes que nós temos dentro do Quick Switch é a integração com o QuickSight. Então, o QuickSight é aqui a nossa ferramenta, né, para poder fazer a visualização de dashes, criação de dashes, toda análise de dados. E é interessante que quando a gente olha para o modo tradicional de análise de dados, a gente acaba percebendo ali essa necessidade de envolver analistas de dados, envolver pessoas que são técnicas, no sentido de pessoas que conseguem tirar insights das informações que eu estou colocando. Mas a ideia da integração do QuickSight com o Quick Switch é justamente facilitar isso. Então, a partir do momento que o Quick Switch ele tem essa integração com o QuickSight, nós conseguimos ter um fluxo muito melhor de como eu vou criar dashes, como que eu vou construir dashes, como que eu vou interagir com a ferramenta de linguagem natural, e a partir disso eu consigo ter ali uma ferramenta de IA para interagir sobre os meus dados, gerar relatórios, gerar dashes, e tudo isso de forma centralizada dentro do Quick Switch. Então aqui a gente tem até uma demozinha que traz aqui um pouco dessa demonstração, né, de como o Quick Switch funciona ali integrado com o QuickSight. Então, nós temos ali todo um painel de análise, né, de dashes, cenários que eu tenho, histórias, tópicos, meus datasets que eu também posso configurar. E o interessante de fazer ali essa conexão com o QuickSight é justamente o fato de que eu vou interagindo com a ferramenta sobre os dados que eu deixei ali dentro, e a partir dessa interação, ela vai me criando ali diversos dashes, sem que eu tenha que ser um especialista naquele assunto, sem que eu tenha que ser um analista de dados. Então, eu já tenho, aqui nesse exemplo, por exemplo, eu tenho um dash já criado, um dash de vendas. Eu posso interagir com o Quick Switch sobre esse dash, no sentido de fazer perguntas, então entender qual é o padrão aqui de vendas que eu tenho a partir de algum mês, e ele faz uma análise em cima dos meus dados para interagir comigo com linguagem natural. Se eu quiser, eu posso adicionar outro dash também trazendo todo esse cenário, né, trazendo ali essas automações de tomada de insights. Então, é uma forma de eu conseguir ter aqui esse maior fluxo, essa maior automação dentro do QuickSight, através ali dessa utilização da inteligência artificial do Quick Switch. E avançando um pouco também, outro recurso que nós temos é o Quick Research. Então, o Quick Research, ele vai trazer aqui uma forma até mais profunda da gente conseguir mergulhar em algum assunto novo. Então, aqui a demo que eu trouxe, inclusive, ela mostra um pouco de como esse Quick Research funciona. Nele, a ideia é justamente o fato de que nós podemos explorar assuntos e realizar pesquisas de forma muito mais ágil e muito mais automatizada. Então, se antes, para aprender sobre algum assunto novo, no qual eu não sou especialista, eu precisava entrar de site em site, ler documento por documento, ter esse trabalho sozinho, agora a ideia é interagir com o Quick Switch para criar um research, passar para ele quais são as fontes que ele vai utilizar para realizar alguma pesquisa, e a partir dessas fontes ele já gera um relatório completo,
relatório bem extenso sobre as informações que eu preciso. Então, eu consigo fazer essa conexão de fontes, né, não apenas para interagir com algum agente especializado, não apenas para entender sobre o meu dia a dia de trabalho, ter automações e afins, mas também para criar pesquisas muito mais complexas, para que eu também consiga me tornar especialista em algum assunto. Então, se eu estou diante de um desafio sobre alguma matéria, algo que não é do meu domínio, eu consigo interagir com o Quick Switch para ele criar um research completo sobre o assunto, e esse research completo vai permitir com que eu consiga ter essa coleta de informações e essa expansão de conhecimento de forma muito mais ágil e também de forma muito mais automatizada. E é claro que conforme ele for criando esses research, se eu achar que não está bom, eu consigo interagir com ele ali no chat para entender por que você trouxe essa informação, por que essa informação é relevante. E aí, a partir disso, eu posso exportar essa pesquisa que ele me faz, eu posso modificar ela para utilizar de fato no meu dia a dia de trabalho. Então, é como se fosse ali uma aba realmente para fazer pesquisas, só que essas pesquisas elas vão vir num formato de artigo mesmo, né? Elas vão vir muito mais completas e vão passar ali, além de ser um chat só para interação de dúvidas rápidas, por exemplo. Outro ponto importante que também temos no Quick Switch é o Quick Flows. Então, como que ele funciona? Aqui eu tenho até uma demo de como que esse flow ele permite trazer automações. Então, a ideia, através do Quick Flows, é justamente permitir automatizar tarefas que são repetitivas dentro do nosso dia a dia de trabalho. Então, nessa demo, por exemplo, eu falo para ele com linguagem natural, para ele criar um flow que vai olhar dados ali dentro do meu Zendesk, dentro do sistema externo. A partir dessa coleta de dados, ele faz uma comparação com os meus dados internos, que estão ali dentro do Quick Switch, e ele gera um relatório completo em cima dessa comparação. E aí, depois de gerar o relatório, ele inclusive envia essas informações para o Slack. Então, eu percebo aqui no Flow que eu tenho diversas etapas de trabalho, etapas que eu precisaria fazer sozinha, se eu não tivesse aqui esse agente dentro do Quick Switch para trabalhar comigo, mas que vai acontecer de forma muito mais fluida, vai acontecer de forma muito mais automatizada e vai tirar ali o tempo de eu realizar essas tarefas repetitivas. Então, ele conseguiu automatizar tanto a coleta no sistema externo, tanto o relatório de comparação, quanto também o envio desse relatório através do Slack. Então, eu tenho aqui todo um flow de automação em cima da utilização do Quick Switch, que traz ali essa maior produtividade e permite automatizar tarefas que antes eram repetitivas. Então, aqui é claro que eu criei um flow muito mais simples, mas se eu quisesse, eu poderia criar um flow que se conectasse com outros sistemas e que fosse ali muito mais complexo. E é até nesse sentido de automações mais complexas que nós também temos outro recurso muito importante, que é o Quick Automate. Então, o Quick Automate ele vai funcionar como se fosse uma evolução mesmo do Quick Flows. Então, a função do Quick Automate é justamente permitir criar tarefas muito mais complexas. Então, aqui o Quick Automate ele vai utilizar vários agentes em conjunto, e cada agente ele vai ser especialista em algo e vai realizar alguma tarefa em específica. Novamente, eu vou criar esse Quick Automate com linguagem natural, mas se eu quiser, eu também posso criar ali as etapas de automação de forma visual, como se fosse um fluxograma. E o interessante é que eu também consigo adicionar condicionais, como, por exemplo, o if-else, consigo ter todo o controle de quais são os sistemas em que cada agente vai se conectar em cada etapa. E a ideia é justamente transformar processos que antes eram robustos em agora execuções que vão ser muito mais fluidas, vão ser muito mais consistentes, vão ser muito mais escaláveis, né? Porque o Flows ele é muito mais utilizado para ações do dia a dia, enquanto o Quick Automate vai ser realmente utilizado ali para tarefas muito mais complexas, processos complexos que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, nós temos essas duas formas de ter automações, seja automações mais simples, como Quick Flows, ou automações mais complexas, que vai precisar de diversos agentes trabalhando em conjuntos, como o Quick Automate. Então, só para sumarizar, né, o Quick Switch, ele chega aí para dar mais poder para o seu ambiente de trabalho, dar um poder ali para pessoas que não são técnicas, também aproveitar dos recursos de IA generativa para ter produtividade dentro do seu ciclo de desenvolvimento, dentro do seu ciclo de tomada de insights, tomada de decisões e afins. Então, a ideia é realmente ter um colega de trabalho baseado em IA generativa, para que a gente consiga ter uma maior produtividade e consiga acelerar a forma como nós estamos trabalhando. Tudo isso, é claro, com toda a segurança, toda a governança e toda a confiabilidade que você precisa para um sistema de IA.
E a ideia é realmente liberar o tempo para que seus funcionários, para que as pessoas da sua equipe, elas consigam concentrar os seus esforços em trazer mais valor para o seu cliente final, do que concentrar esforços em tarefas repetitivas de trabalho, que demandam tempo e que podem ser automatizadas, fazendo aqui essa integração com a utilização do Amazon Quick Suite. Então, uma nova ferramenta que nós temos para trazer produtividade dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. E só para finalizar aqui, então, um outro ponto que nós temos, a partir de todos esses insights que a gente trouxe aqui para vocês, né, agora a gente pode até abrir mais para perguntas, que é justamente aqui o nosso método de working backwards. É interessante, a partir desses conhecimentos que nós trouxemos hoje para vocês dentro do webinar, identificar qual pode ser o use case em que eu possa fazer essa adição dessa ferramenta, como que eu posso validar isso, como que eu posso definir, né, qual vai ser o use case que mais vai trazer impacto, para que esse impacto seja positivo e seja aderido com mais eficiência dentro da nossa equipe. Então, a ideia agora, a partir de todo esse conhecimento, é engajar vocês a realmente pensarem como que eu posso integrar isso dentro do meu ambiente de trabalho e como que eu posso, de fato, fazer a utilização desses recursos de GenAI que a AWS oferece para trazer aqui produtividade, tanto para a minha equipe quanto para o meu cliente final. Então, não sei se ficou alguma dúvida. Se quiser, pode colocar aqui no chat. Inclusive, eu já vi aqui uma. Ok. Para fazer a utilização do Amazon Quick Suite, você precisa estar dentro do seu ambiente AWS. Então, você precisa ter um ambiente AWS, né? Ter uma conta ali AWS para poder fazer a utilização do Quick Suite. Mas aí, quando você já tem ele ali dentro, já ativou o Quick Suite, você consegue criar essas conexões com SharePoint, com Slack, Google Drive, Salesforce. Então, você não precisa que os seus dados estejam todos na AWS para fazer a utilização do Quick Suite, mas você precisa ter uma conta AWS para fazer a utilização de serviço. E aí, através das integrações, você conecta nessas fontes de conhecimento externas que você tem, para trazer ali esse conhecimento para a ferramenta. Perfeito. Então, aqui do meu lado era mais isso. Não sei se tem alguma outra dúvida, se vocês têm alguma outra curiosidade. Boa. Pessoal, podem perguntar, fique à vontade. Eu entrei aqui de penetra. Fique à vontade. Acho que é muito importante, apareceu mais uma ali. Vou até adicionar o Saulo aqui. Maria, mas só uma pergunta, só uma apresentação ainda tem? Ou já finalizou? Eu já finalizei aqui. Então beleza. Tá, joia. Eu fiquei com medo de ter te interrompido. Imagina. Vou adicionar o Saulo aqui. Joinha, joinha, joinha. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Ok. Acho que o do Ranieri você respondeu, né? Tem mais uma do Ranieri aqui. Mas a UI precisa ser da AWS? Sim. Quando você faz a utilização do serviço, ainda não existe ali uma forma de você personalizar ou criar um sistema baseado no Quick Suite. A interface que você tem, o serviço que você tem é realmente esse que a AWS está oferecendo ali dentro do console. E aí o que você consegue é ter a conexão com outros ambientes externos que você tenha. Mas, por enquanto, ainda não existe ali essa maneira de você criar um outro sistema, ou criar uma outra UI baseada aqui no Quick Suite. É realmente essa aqui que a AWS está oferecendo. E aí você consegue testar para ver se faz sentido ou não. E consegue, né, ter mais mão na massa, entendendo ali como fazer essas integrações para utilizar ele. Assim, acrescentando, né, pessoal, a gente tem aqui na eMaster exemplos de clientes, a gente utiliza o Amazon Quick Suite, especialmente utilizando a partir do QuickSight. Então, o cliente ele tem o seu banco de dados dentro da AWS, a gente faz a extração dos dados e coloca esses dados ali para construir dashboards. E a partir disso a gente cria o space, cria o agente, a gente coloca ali PDFs que são KPIs, né, métricas ali do cliente, onde ele busca nas métricas a sua referência de informação para buscar os dados nos seus dashboards.
Então, assim, só para vocês terem uma noção, né, de como que funciona. Você coloca os dashboards, você coloca PDFs, dados, informações, para que um agente, ali dentro do Amazon Quick Switch, busque todas as informações que você quer de acordo com a sua referência, de acordo com o que você passa de regras para o agente. Então, você caracteriza, é muito legal, né, o que a Maria falou, que é um hub, né, de todo um fluxo que, como eu introduzo a IA, né, nessa apresentação de hoje, tudo aquilo que você vai tendo de regrinhas, de fazendo, de que você pode interagir e tal, e aí agora você no Quick Switch, você tem todo esse hub de tarefas, de informações, de agentes, tudo condensado num ambiente, e você consegue integrar esses dados. Isso é muito legal. Eu estou falando isso porque a gente experimenta aqui na prática essa utilização dessa ferramenta através das integrações com outras ferramentas e ver isso na prática. É algo realmente uma evolução de tudo que a gente tem experimentado desde o início, né, dessa onda de GenAI. Boa, boa. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram perguntar? Fiquem à vontade, tá? Vou passar aqui a bola primeiro para o Saulo. Saulo, alguma consideração final? Algum recado? Alguma mensagem? Eu acho que é isso. Acho que a minha mensagem foi exatamente essa que eu acabei de passar. Que a gente está experimentando na prática mesmo, utilização assim para os clientes, né? Como a Maria, de novo, né? Como a Maria falou, não é mais se eu vou usar, e sim como utilizar, qual a melhor forma de utilização. Porque, cara, hoje em dia sai na frente quem está fazendo o uso de IA. Não é mais se, quem usa está na frente. A gente está numa era aqui de revolução tecnológica que realmente está acontecendo, né? Então, quanto mais alinhada ali com uma boa prática de utilização de IA a sua empresa estiver, mais fluido vai ser o seu processo de trabalho e mais evoluído também você vai estar no sentido de estar integrado aqui com o atual cenário do mercado. Boa, boa. Então, pessoal, só tenho a agradecer. A apresentação de vocês foi fantástica, tá? Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Maria. Aos espectadores, eu tenho um recado, tá? Pessoal, vou liberar vocês, tá? Um abraço, até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, um recado muito importante, tá? Tudo que vocês viram aqui é possível ser feito na empresa de vocês, né? O Saulo já falou muito bem o recado que eu já iria dar, que é sobre navegar na onda do que está acontecendo hoje, da IA generativa. A empresa que não se adequa, que não utiliza a IA para otimizar processos, ela vai ficar para trás. Isso é automático, isso é normal, tá? E eu não estou falando só do setor privado, né? Setor público é a mesma coisa. Nós já viemos aplicando diversas soluções em IA generativa para órgãos públicos, para setor privado, para empresas de todos os setores, desde indústria até varejo. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: vocês fizeram uma inscrição e a gente quer conceder um benefício para vocês também. Então, para todo mundo que queira iniciar o seu projeto de IA, iniciar o seu projeto aí de automação, de inteligência artificial generativa dentro dos processos da empresa, para qualquer projeto que seja, escaneie o QR Code, envie uma mensagem para a nossa equipe que vocês vão ter um incentivo aí de até $5.000 para iniciar esse projeto, juntamente com a eMaster, tá? Com o suporte da AWS, tá? Isso aí é um benefício que a eMaster, como pouquíssimos parceiros no país, conseguem conceder, porque nós somos um parceiro advanced. Então, nós temos atuação aqui e fora, igual eu falei para vocês no início, por isso a gente tem acesso a alguns benefícios e algumas vantagens para vocês. Seja você que não é AWS, você deseja migrar, tá? Todos os seus dados, ou você já é AWS, você quer otimizar o seu ambiente, tá? Inclusive, antes de qualquer coisa, toda a nossa equipe de especialistas e arquitetos, eles fazem uma análise completa do seu ambiente e logo em seguida a gente consegue talvez até mesmo reduzir o custo que você tem hoje. Isso aí é totalmente possível, tá? Se você tem o seu suporte e você não está gostando muito, não está muito, está com opinião muito tão positiva assim com o suporte que você tem hoje da AWS,
procura a Emaster, nós temos um serviço aí que chama Safe Place, nós damos suporte até mesmo 24/7, então clica aí, nós temos uma equipe de IA generativa também para construir esse projeto, clica aí para a gente iniciar essa jornada, iniciar o 2026 com o pé direito, tá joia? Muito obrigado pela presença de todos, eu vou deixar o QR Code aí durante mais algum tempo disponível para vocês, fiquem à vontade, nos siga no Instagram, @emastercloud, segue a gente no YouTube, você que esteja no YouTube, enfim, fiquem à vontade. Vou mandar o arroba aqui para vocês no chat e também o nosso contato de WhatsApp. Tá joia? Muito obrigado por essa manhã, pessoal. Fantástica. Até mais. Tchau, tchau.